Hoje nós temos aqui, na minha querida plateia, o Mágico JR. Ele é do Fórum Mágico Amador, ele mandou um e-mail para participar aqui, vai ser cobaia se a gente precisar de alguma mágica, né? Faz sentido. E temos também a presença de dois grandes nomes da mágica brasileira, Enio Finocchi. Agora é o momento do corte da câmera. Não, aí é fantástico, Enio Finocchi e Mágico Volcani. Espero que vocês curtam tanto o programa quanto eu curti a prévia, né? Eu estou com o Enio Finocchi há mais ou menos umas 2 horas fofocando. É, por aí. E, bom, chegar de balela, vamos sentar na mesinha e começar o programa. Deixar o microfone com o Volca, que o Volca tem muito a dizer hoje. Obrigado. E chutei sua água, Volca. Vai dar curto em tudo aqui. André. O André ali. O André mandou. Começa ou não começa esse programa? André, começou. Mas, voltando ao assunto, que o assunto hoje é um pouco de história. Na verdade, eu estou aproveitando a inestimável presença desses dois para colocar um pouco de história na sua bagagem. A gente pode começar falando de um assunto em comum dos dois, que é a academia que o Enio fundou e que deu origem ao Volcani. É isso, Volca? Exatamente. Eu sou formado na primeira turma de mágicos da Academia Brasileira de Arte Mágica, quando ele fazia curso ainda no estado. Antigamente tinha umas oficinas culturais que eram muito boas e foi lá que eu comecei. Você vê que eu tenho meu passado feinho também, né? É, né? Olha lá, o responsável por isso. Criei um monstro. Como que começou a ideia da academia, Enio? A academia começou pelo seguinte: chegou um certo momento, a mágica no Brasil, em São Paulo, estava claudicando, estava andando devagarzinho, não tinha novidade, não tinha novas pessoas. E de repente, então, a gente começou a se preocupar com isso, analisar o mercado, o que estava acontecendo. E chegamos à conclusão, eu criei com o Caetano Miranda a academia, chegamos à conclusão de que era importante criarmos novos mágicos e, como consequência, esses novos mágicos tratariam de literatura, de fazer a literatura, tratariam de fazer a fabricação, o comércio, a indústria, enfim. Esses mágicos, primeiro precisaria criar uma demanda, e essa demanda eram os novos mágicos, né? Para a evolução da arte como um todo. E foi assim que começou. Começamos com um curso na Secretaria de Estado da Cultura. O primeiro curso foi na Oswaldo de Andrade, Piscina Cultural, onde o Volcani fez. Quem me convidou oportunamente para esse curso foi o Fernando Correia, o nosso amigo mágico Fernando Correia. E começou tudo assim. Demos aulas no Estado, demos aulas na Prefeitura, nas casas de cultura, nas oficinas culturais. Nessa época eu dei aula junto com você. O Volcani chegou a dar aula comigo. Hoje ele é um grande amigo meu, tanto ele quanto a Lúcia. Um beijo para você, Lúcia, que está em casa. A gente já vai falar da Lúcia, inclusive. Hoje é uma pessoa em quem eu confio absolutamente. Tanto é que no momento de transferir o mercado mágico, eu transferi para ele. Ou seja, prioritariamente eu transferi para o Volcani e ele toca muito bem. Até hoje ele toca muito bem. Então, chegou um certo momento em que também os cursos na Casa de Cultura, a gente viu que muita gente ia por curiosidade, não tinha uma motivação, porque os cursos são grátis, né? O Estado e a Prefeitura dão um curso grátis. Tanto isso que da minha turma eu fui o único que profissionalizou-se. Exatamente. O único Muitos que perderam assim. Então nós chegamos à conclusão, e por outro lado também eles estavam cortando muito, pagando mal, não permitiam que a gente pedisse material Esse aluno, ponto, assim, mas também não forneciam material, enfim. Aí, resultado, nós resolvemos transformar isso numa atividade particular. Um curso de mágica em que o camarada pagasse um valor compatível, mas saísse bem informado, saísse pronto. Como, aliás, saiu uma opção de gente. Sim.
tive o prazer de ver na semana passada aqui, né, Fernando Ventura, Fabiano, que foram alunos que começaram com a gente na academia. Isso é muito bom, porque isso Então deixa você a não gente foi orgulhoso. responsável só por esse, não? Oi? Você não foi o responsável só por esse, você tem mais dois. Tem mais um Não, monte. E ainda tem muitos que virão, com certeza. Tem mais um monte aí atrás. Tem um monte que passaram por nossos cursos. Hoje são mágicos de sucesso. Isso dá dá um orgulho muito grande, né? Porque você se vê naquelas pessoas, né? Sim. O Seiji, ele pediu o seguinte, pergunta para os convidados quando eles começaram na mágica e por qual motivo. Isso ia surgir naturalmente, mas muito bem colocado. A história do Enio Seiji é bizarríssima, cara. Levou 40 minutos para me contar, vou pedir a versão resumida, mas com certeza eu vou querer depois, numa outra oportunidade, saber a versão completa de 40 minutos. Seja muito meu amigo, né? Tinha que fazer uma pergunta indiscreta dessa, né? É. Tá bom. Bom, eu comecei na mágica aos 15 anos de idade. Estou com 74. Portanto, estou há 59 anos nessa área. Comecei... Como começou é o que ele quer saber. Pois bem, eu estudava nessa época no Senac, na Rua Galvão Bueno, fazia um curso que era semelhante ao curso ginasial. Adoeci, fiquei uns dias em casa, uns amigos da escola vieram me visitar e um deles me trouxe uma coleção de revistas, que chamava-se Vida Juvenil. Essa revista tinha, por acaso, uma sessão de mágicas de um tal de professor Kiel, que eu imaginei, como a revista era do Rio Grande do Sul, imaginei que ele fosse lá também, né? Bom, por ali eu fiz os meus primeiros números, etc. e tal. Mais tarde, muito mais tarde, eu fui fazer um festival em Campos do Jordão, um festival da Associação dos Mágicos de São Paulo, e vem um senhor de cabelo branquinho e diz assim: senhor Enio, eu queria muito falar com o senhor, eu quero lhe agradecer, porque o senhor foi a única pessoa que citou, porque eu citei isso num artigo numa revista, uma 4 rodas, ele disse: o senhor foi a única pessoa que disse, que começou comigo. Eu sou o professor Kiel. Ele era de Piracicaba, eu não sabia. Coisas da mágica, né? Coisas da mágica. Bem, a coisa começou por aí. Depois teve parada por impossibilidade, porque naquela época, a garotada de hoje, que liga a internet e vai buscar não sei o quê, a Universidade da Mágica, nós não tínhamos nada disso. Aliás, não tinha internet, não tinha videotape, não tinha nada. Mas como é que você fazia? Bom, tinha que ir atrás. Tinha que falar com os senhores cardeais, os velhinhos da mágica, que quando você chegava perto, eles mudavam de assunto, mudavam de conversa. Então, realmente era muito difícil. Talvez por ser tão difícil, a gente desenvolveu tanto amor à arte mágica e tanta dedicação, tanto é que eu estou aqui há 60 anos. Quando a coisa é muito fácil, hoje em dia está muito fácil, hoje em dia o garotinho sabe de tudo, faz de qualquer jeito, porque não se valoriza aquilo que não deu trabalho para conseguir, aquilo que está à disposição. Certo. Então, eu comecei assim, seja, o resto da história eu te conto particularmente. Volca. Eu desde os 14 anos faço teatro e comecei a trabalhar na parte de eventos para empresa. E um dia eu fui fazer uma apresentação numa empresa no Terraço Itália. E lá eu fui fazer o mestre de cerimônia, justamente quem estava se apresentando era o Sandro, aristocrata da magia, falecido Sandro. Grande Sandro. E eu fiquei apaixonado pela forma, pela elegância do mágico. E eu falei, poxa, isso deve ser muito interessante. O mágico é uma pessoa muito elegante, isso há 20 anos atrás. E aí eu comecei a fuçar, eu fazia muito curso na Oswald de Andrade, e aí tinha um curso da academia, que era o primeiro curso. Eu entrei lá, eram vagas limitadíssimas, eram 20 vagas. E eu falei, eu tenho que me destacar nessa pré-seleção de alguma forma. E a primeira piada que eu fiz foi a mais infame possível. Quase que não entra no curso. Quase que não entra. Eu falei, você é entrevistado por mágico, deixa eu tomar conta da minha carteira.
Ele falou para isso para mim. Pro entrevistador. Ele estava com uma senha, a hora que eu chamei ele com a senha, Foi. ele veio e falou assim, opa, deixa eu tomar conta da minha carteira. Foi a primeira coisa. Eu fechei a porta. Foi a primeira vez que eu levei ele para aquele cantinho japonês. Aquele do Krau, sabe? E aí eu fiz o curso e saí com a sensação Hoje eu dou risada. de todo mundo que sai quando faz qualquer curso, seja faculdade ou não. Puxa, mas eu preciso aprender mais. Eu aprendi o básico, eu preciso aprender muito mais. E aí, passou um tempo, liguei pro Enio, muito aberto, falou, eu tô com um novo curso, tem um ou outro número a mais, mas é a mesma coisa, tal, no Butantan. E eu fui atrás, continuei fazendo o Butantan, e nesse tempo eu trabalhava com recreação, e um dia uma pessoa falou, você tá fazendo curso de mágica, então vem fazer um show pra mim. E aí eu fiz como todo mágico faz, erroneamente, comecei a fazer mágica sem ter o número feito, sem ter o show pronto. Aglomerado, né? Peguei isso aqui, peguei aquilo ali, tanto que eu peguei o pombo emprestado de um amigo nosso, um aparelho, não, porque eu quero fazer pombo e tal, e aí depois disso daí me encantei e aí fui embora. Estou nativo já há 20 anos, praticamente. Certo. JR, quer comentar alguma coisa, como você começou? Então, eu quero fazer uma pergunta para ele. Pois não. Com toda essa proliferação da internet, como você falou, que tem fácil acesso para muitas pessoas para conseguir ter praticamente de mão beijada muita coisa. Sim. Você acha viável hoje pessoas que querem levar a sério mesmo a profissão de abrir um projeto desse? Sem dúvida, se transformar em mágico profissional, é isso que você diz? Isso. Sem dúvida nenhuma, sim. Vamos tomar como exemplo os Estados Unidos. Quando a internet começou, lá existem toneladas de mágicos. Ou seja, a internet não matou a mágica. As pessoas continuam tendo necessidade da poesia, da fantasia que a arte mágica pode proporcionar. Até da ilusão. Assim como a televisão não matou o cinema, né? Exatamente, como a televisão não conseguiu matar o cinema. No início se dizia, meu Deus, e agora? Na verdade não acontece nada. Os mágicos continuam, o mercado é ótimo. Nunca esteve tão bom o mercado no Brasil como agora. Concordo. Então, é um incentivo. Agora, é preciso fazer bem. Quem não dá certo é porque não cuidou de fazer bem. Tem gente que diz, isso não dá nada, isso para mim não cuidou bem. A pessoa que tem qualidade, com certeza, ganha bastante, ganha muito bem. Não vou dizer quanto, porque não sei, mas ganha muito bem com mágica. Vive muito bem. Eu sou formado em engenharia e abandonei a carreira de engenharia para fazer mágica. Quando entrou a época do plano Collor, naquela época, eu já trabalhava profissionalmente. E aí chegou uma época que eu tinha uma feira, que eu fazia uma feira, 3 dias de feira, eu ganhava mais que 3 meses de salário. Eu falei, peraí, eu tô alguma coisa de errado, tô né? nadando no lugar errado. E aí fui pra mágica. E hoje respeito muito a minha arte. E estudo até hoje. Estudo até hoje, participo de grupos, que a gente vai falar daqui a pouco, tudo. Mas respeito muito e sou, assim, técnico de respeitar, de evitar falar segredos, que é coisa que é mágica, ética. Você tem que ter ética na sua profissão, em qualquer profissão. Tranquilo? Tranquilo. Se quiser perguntar, pode. Ok. Fica à vontade, O André ele mandou um outro e-mail acrescentando, ele fez um workshop na academia com o Carlos Eduardo e ele disse que foi um upgrade na carreira dele. Foi o primeiro curso especializado que nós fizemos. Eu estava nesse curso. Você estava nesse curso também como aluno. Foi um curso de produção de pombos. Exatamente. O Carlos Eduardo fazia a Carlos manipulação de Eduardo pombo. Delsdorf. Ele mesmo. Fantástico. Ele mesmo. Ele fez o primeiro curso, porque nós começamos, depois dos cursos de formação básica, que naquela época chamava o curso de iniciação à arte mágica, as pessoas que se formavam no básico começaram a pedir mais. E para não fazer uma coisa, uma academia, uma universidade, de não sei o quê, de 5 anos, ninguém tem paciência para isso, então nós começamos a fazer cursos especializados. O Elinho fez para nós, por exemplo, de movimentação de objetos. Mr. Não vou dizer mais porque Ok. você sabe. O mágico sabe do que nós estamos falando. O Carlos Eduardo fez de pombos, incluindo tratamento, treinamento do pombo e depois os efeitos com pombos. Enfim, é isso aí, é verdade mesmo. E o Andrelli, meu querido amigo Andrelli,
que me parece que ainda reside em Portugal, não sei. Ele está circulando, Rio de Janeiro. Eu conheci o André, ele ainda meninote, hoje é um tremendo profissional.